o personagem ou a personagem do dia, de hoje, é Acabe. Vamos ver o que nós temos nesse texto aqui sobre este importante sujeito da história bíblica, porque eu já tenho uma noção de quem seja, né? Todos os personagens da Bíblia de A a Z, caso você tenha interesse, o link está na descrição. Valeu! Embora Acabe fosse, sob muitos aspectos, um governante competente, então ele era um governante, já sabemos que ele é um governante, e um guerreiro hábil, olha só, também um guerreiro, sua deslealdade a Deus e sua total submissão e a tirania e submissão ao paganismo e a tirania de sua esposa Jezabel fez com que fosse lembrado como um dos mais notórios canalhas das escrituras. Vou até colocar como título na thumb não, no título do vídeo. O mais notório canalha das escrituras. Gostei. Ele foi rei de Israel, então vou colocar assim, ó, o rei mais canalha da Bíblia. Ele foi rei de Israel entre 869 a 850 a.C. Você já notou que tem gente que usa também outras nomenclaturas para essa cronologia, né? O pessoal usa antes da Era Comum, depois da Era Comum. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um historiador explicando sobre isso, e eu concordei com ele com uma coisa lá que ele falou. Na verdade, eu concordei com tudo, mas com uma das coisas que sempre me fez pensar ali, o pessoal tenta substituir, né, por conta da religião, que diz que isso ofende quem não é cristão e tudo mais. Mas quando você coloca Era Comum, você continua, quem usa esse termo, continua colocando Cristo ali, porque essa Era Comum, antes da Era Comum, o que quer dizer Era Comum? Você tem que pôr um personagem ali. Você só está substituindo uma palavra, mas o personagem continua existindo ali naquela cronologia. Ah, uma besteira, né? Ele foi rei de Israel de 869 a 850, e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Acabe era filho do rei Onri, que fez aliança com os fenícios a fim de tentar impedir o avanço de Ben-Hadad, rei de Arã, Síria. Os fenícios, na verdade, até vendo um vídeo sobre isso ontem, os fenícios, parece que não há indícios de que eles fossem uma etnia organizada. Eram várias cidades e estados, né? A fim de selar a aliança com Etbal, o rei de Sidom, ele deu sua filha Jezabel em casamento a Acabe. Sidom acho que é uma cidade fenícia, né? Então, na verdade, Jezabel era fenícia, era isso mesmo, né? Bom, tudo bem. Tem uma nota de rodapé sobre isso. Etbal era pagão. Originalmente era sacerdote da fertilidade da deusa Astarte, mas quando se tornou rei, a abandonou para adorar Baal Melkart. Ele chegou ao trono depois de assassinar todos os descendentes de Irão, um rei de Tiro, que também é uma cidade fenícia, né? Amigo de Davi e Salomão. Talvez isso explique o caráter de sua filha Jezabel. Ok. A aliança fortaleceu a posição política e militar de Acabe, mas ela exacerbou os problemas sociais, já bastante sérios. Havia uma separação cada vez maior entre a aristocracia rica e os trabalhadores que ganhavam a vida com dificuldade e viviam parcamente na terra. A Aliança Fenícia abriu oportunidade de comércio que concentrava ainda mais a riqueza nas mãos dos ricos mercadores à custa dos empobrecidos fazendeiros. Olha aí, para quem tem muita gente que defende, geralmente gente mais que tem uma teoria mais à esquerda, costuma trazer essa ideia de que o comércio, que hoje a gente vive numa economia de mercado e tudo mais. E eu concordo com isso, claro, né? Porque já houveram outras estruturas. Mas aqui você vê, né, um texto tão antigo que mostra claramente, sempre houve comércio, né, cara, de um jeito e de outro. Sempre houve esse extrato social dos comerciantes. Ainda mais os fenícios, que eram conhecidos por serem comerciantes. A Aliança Fenícia abriu oportunidade de comércio, que concentrava ainda mais a riqueza nas mãos dos ricos mercadores, à custa de empobrecerem fazendeiros. Ela também apresentou um novo panteão de falsos deuses à nação de Israel, que já estava espiritualmente corrompida. A religião primeira de Acabe era o judaísmo, conforme podemos perceber pelos nomes dados aos seus filhos, nomes que louvam a Deus. Infelizmente, suas prioridades eram ofensivas a Deus. Ele se via como um rei que, por acaso, era judeu, enquanto Deus esperava que fosse um judeu que, por acaso, era rei. A maioria dos seus súditos eram cananeus, que jamais se converteram ao judaísmo. Assim, para manter a paz, ele não só permitiu a adoração dos deuses pagãos dos cananeus, os Baalim, mas também a incentivou. Os Baalim, palavra hebraica para senhores, eram deuses politeístas, a quem a Bíblia em geral agrupa e trata como se fosse uma única deidade conhecida por Baal. Jezabel nunca aceitou o judaísmo, mas continuou a adorar os deuses fenícios, em particular Melkart e Astarte. Esses eram os deuses da fertilidade, cujas práticas rituais eram muitas vezes perversas e imorais, incluindo a prostituição sagrada nos templos dos santuários. Ela também apoiava a adoração dos Balaim,
alguma indicação de que a Bíblia considera Malcart e Astarte como deuses da natureza, chamando a todos de Baal. Ela tentava forçar sua religião em Israel e, por fim, Acabe, graças à pressão exercida por ela, erigiu um templo para Baal em Samaria, a capital de Israel. Lembrando que aqui já houve a divisão, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Então, Acabe, rei do Reino do Norte, Israel. Ele até mesmo construiu um poste sagrado para Azerá, um grande símbolo fálico que servia de santuário para a deusa da fertilidade dos cananeus, diante do qual a prostituição sagrada era praticada. Para o rei de Israel permitir tal abominação em seu reino e que sua rainha praticasse essa adoração perversa seria algo impensável para qualquer judeu fiel. Isso enfureceu aos poucos súditos fiéis, mas a maioria das pessoas, embora tentasse permanecer fiel a Deus, não tinha coragem para desobedecer a Jezabel e dar fim aos santuários pagãos. O profeta Elias, e aqui surge um personagem, né? O profeta Elias, aquele que acusou o povo de oscilar para um lado e para o outro, conseguiu apaziguar a ira de Deus sobre Israel. Ele proclamou que Deus decretara uma seca que não terminaria até que o povo se voltasse para Deus. Enquanto a seca continuou, Jezabel massacrou os profetas de Deus. Ela exigiu que matassem Elias, mas o profeta se escondeu nas montanhas. Olha só, Elias se escondeu nas montanhas. Por fim, sob o comando de Deus, Elias veio a Acabe e desafiou todos os sacerdotes de Balaim para uma disputa entre Javé e os Balaim. Javé é Deus de Israel, né? Acabe organizou essa disputa no Monte Carmelo, uma outra montanha, onde Elias zombou dos sacerdotes de Balaim e a seguir os matou. O próprio Elias matou, A chuva retornou imediatamente e Acabe, naquele momento em diante, percebeu que sua intolerância ao paganismo não poderia ser justificada, sua tolerância, né? No entanto, ele não teve a força e a coragem para se levantar contra Jezabel. Isso, por fim, levou à destruição da dinastia de Onre e fez com que os judeus, os cristãos e os muçulmanos os desprezassem pelos 27 séculos seguintes. Tem que pensar bem, porque a gente começou o texto entendendo a questão política, né? Se era uma fenícia, e os fenícios eram extremamente influentes ali. Eu não sei bem se ele era medo dela, talvez fosse questões políticas, né? Ele não queria era contrariar, deveria ter muitos benefícios, né? A maioria dos outros registros bíblicos sobre o reinado de Acabe concentra-se no grande profeta Elias de Tisbe. Elias foi um defensor não só de Javé, mas também dos pobres e oprimidos em diante. Dos pobres e oprimidos. Isso foi particularmente relevante à luz da extrema polaridade socioeconômica existente entre os muito ricos e os muito pobres, um fato em Israel sob o comando de Acabe. Deus deu a Acabe a chance para que ele se redimisse. Ele foi muito ameaçado pela Síria ao norte. Olha só, então a gente tem vários elementos políticos aqui, né? E quando Ben-Hadad, rei de Damasco, atacou Samaria, Acabe recusou-se a deixar que a cidade caísse nas mãos dos sírios. Com a ajuda do profeta de Javé, ele conseguiu flanquear os invasores e os atacou de surpresa pela retaguarda. Os sírios, não assírios, os sírios, Damasco, até hoje existe a Síria, né? Inclusive a capital é Damasco mesmo, não é não? Se eu estiver errado, coloca no comentário aí. Os sírios foram derrotados. Quando retornaram, no ano seguinte, Acabe estava preparado e os impediu de prosseguir. Lembrando que essa história aqui acontece, vamos ver, 869 anos antes de Cristo. Os sírios foram derrotados. Quando retornaram no ano seguinte, Acabe estava preparado e impediu de prosseguir. Os profetas alertaram Acabe que Deus, em troca da ajuda que prestava a ele, esperava que o rei fosse leal, mas Acabe não fez nada para acabar com o paganismo em seu reino. Em 853 a.C., Acabe reverteu totalmente sua aliança. Os assírios, agora sim, outro povo, os assírios, tem um A na frente, não os sírios. Sob o comando de Salmaneser III, estavam em marcha mais uma vez, representando um perigo iminente para a Síria e Israel. Acabe aliou-se ao rei Ben-Hadad de Damasco, o sírio, e com a maioria das cidades sírias do sul encontrou-se com Salmaneser na batalha de Karkar. Ele contribuiu, entre outras coisas, com 2.000 carruagens de guerra, o que quer dizer que Israel tinha uma poderosa força militar. Os registros assírios afirmam que foram vitoriosos, mas foi uma vitória irrelevante, porque esse movimento impediu que por muitos anos os assírios prosseguissem com seu avanço em direção leste. Embora a aliança com a Síria com S só, fosse necessária para impedir o avanço dos assírios, os arameus, acho que arameus, né? Aquele não era um tratado de amizade. Durante o reinado de Ben-Hadad, cerca de 880 a.C., houve guerras constantes entre Israel e a Síria. Entretanto, parece que houve uma trégua de cerca de 3 anos.
após a Batalha de Carcar. A aliança de Acabe com a Síria acabou em 851 a.C., quando ele se aliou a Josafá de Jerusalém. Aí sim, o outro rei, né, o rei do Reino do Sul de Judá, para tentar reganhar Ramote Gileade dos sírios. Acabe deu sua filha Atalia a Jorão, o príncipe herdeiro da coroa de Judá. Entretanto, essa aliança durou pouco. Na batalha em 850 a.C., uma flecha furou um ponto frágil da armadura de Acabe. Ele morreu com uma flechada e o matou. Ele foi sucedido por seus 2 filhos depravados, Acasias e Jorão. Mas Jezabel foi quem na realidade ficou no poder. Olha só, uma fenícia então no poder. Achados arqueológicos validam a maioria das histórias bíblicas sobre o reinado de Acabe e também comprovam os relatos sobre os projetos prodigiosos de prédios em Samaria e arredores. Ele era um construtor, Ele construiu um opulento palácio ricamente decorado com marfim e ouro, indicando a grande riqueza do seu reino à época. Achados arqueológicos comprovam que a descrição é bastante acurada. Infelizmente, o legado de Acabe jamais pode ser dissociado da perigosa rainha Jezabel, cujo nome se tornou um símbolo de corrupção e maldade. Então esse foi o personagem de hoje, o rei Acabe do reino do norte de Israel, que tinha como esposa Jezabel. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde tratei sobre Acã,